Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos não só fazer a montagem de uma tip para o nosso sábado, dia 29 de outubro, mas muito mais que isso, nós vamos construir juntos essa entrada, fazendo a análise desde o seu beabá até o final dessa tip, tá? Então eu vou te mostrar aqui como você também pode buscar o máximo de informações, quais informações você deve estar em mãos para tomar as melhores decisões, lembrando que o máximo de dados que você tiver históricos, passados, para que você analise números e busque informações que corroborem esses dados numéricos, você vai aumentar a probabilidade de acerto sempre, tá certo? Então, vamos comigo aqui, escolhi o jogo entre Newcastle e Aston Villa da Premier League, e antes, se você é um iniciante aí no mundo dos investimentos esportivos, te sugiro que delimite os campeonatos que você vai acompanhar para que você consiga conhecer ao máximo as equipes desse campeonato, e você vai entender o modo como essas equipes estão jogando, qual é a motivação delas, as rivalidades existentes dentro daquele campeonato, como que as equipes se comportam, se elas atacam pelas pontas, se elas gostam de ter mais posse de bola, se elas têm uma defesa mais sólida, se elas deixam contra-ataque para a equipe adversária. Isso tudo influencia nas entradas que você vai fazer, tá certo? Então fiz um overview geral aqui de várias ideias. Pegue essas ideias, coloque no papel e comece a debruçar para montar suas entradas. Lembrando que se eu for bater toda a análise feita em uma única partida, a gente teria um vídeo aqui muito grande. A ideia não é essa. A ideia é que eu te mostre alguns mercados, algumas informações, alguns dados que eu vou buscar, e vou te pedir para que você busque os demais, tá certo? Se você não pegou ainda um papel e uma caneta, pega, faz um rascunho, tá? Porque é interessante que eu vou te passar aqui as informações, pega um papel e um rascunho, divide as duas equipes, Newcastle e Aston Villa, coloque esses dados e veja se aquilo tudo que a gente vai bater aqui faz sentido para você. Se fizer, vem comigo, se não, faça da melhor maneira que você achar, dentro sempre daquela sua odd média, tá certo? Então, temos aí o jogo desse sábado entre Newcastle e Aston Villa, tá? Antes de mais nada, eu gosto de olhar sempre a classificação das equipes. Nós temos o Newcastle figurando entre os primeiros da Premier League, e quem está acompanhando a Premier League, por isso que eu falo que você deve acompanhar o campeonato, você deve conhecer as equipes, tá vendo o Newcastle muito bem, com uma força ofensiva muito grande, com um ataque de qualidade, com um toque de bola muito bacana, tá? Então não é à toa que eles estão lá na dianteira do campeonato, tá? Pegando o Aston Villa, que tá querendo se distanciar aí da zona de rebaixamento, tá? Então, Newcastle em casa contra o Aston Villa fora. Vamos ver o retrospecto até o presente momento das duas equipes, tá? Então é dessa maneira que eu faço. Se você pegar aqui os jogos em casa do Newcastle, ele fez até agora 6 partidas em casa, tá? Sendo deles 3 vitórias e 3 empates, ou seja, o Newcastle até agora não perdeu, tá? Jogando em casa. Fora de casa, nós temos um Aston Villa, também fez 6 partidas fora de casa e não venceu. É o oposto do Newcastle, 2 empates, 4 derrotas, só marcou 3 gols até agora fora de casa, ou seja, tá com uma dificuldade grande de marcar gol, tá? Então, um cenário aí, quem olhar friamente, favorável ao Newcastle, tá? Então, não entrei ainda, não faço a entrada na casa de apostas agora ainda para verificar questão de valor, precificação de entrada nenhuma. A única informação que eu estou selecionando agora, colocando no meu rascunho, o Newcastle tem uma probabilidade maior de vencer essa partida. E eu acho que você há de convir comigo, caso você acompanhe a Premier League, tá? Que o Newcastle tem um futebol hoje melhor, está à frente, tá jogando melhor, tá? Que o Aston Villa, e a probabilidade de vencer é maior, tá? Ponto. São essas informações, tá? E agora é interessante a gente sempre vir aqui e pegar alguns dados históricos, como eu gosto de pegar pelo menos da temporada anterior, tá? Dependendo dos jogos que ocorram, eu não gosto de ir muito no passado, tá? Mas eu gosto de ver como é que é o comportamento entre essas equipes, né? O head-to-head, que a gente chama, que é esse H2H aqui, tá? Então os confrontos diretos nós tivemos aí o jogo de ida e o jogo da volta na temporada anterior, e eu já fiz, para que esse vídeo não fique muito longo, eu já fiz um pequeno resumo dessas informações e trouxe aqui para você já no meu documento, tá? Então vamos lá.
Vou até aumentar aqui um pouquinho a letra, para que se você não estiver enxergando bem, tá? Já passe a enxergar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma esticada aqui. Bacana. Newcastle e Aston Villa, o histórico das duas partidas. Na temporada anterior, nós tivemos na primeira partida 7 cartões, 26 faltas. É que as faltas, leia-se, o mercado que normalmente abre na Premier League ainda não está aberto. A gente vai entrar na casa aqui, ela ainda não está liberada, ainda não está liberado esse mercado, que é o mercado de tiros livres. Se você não conhece os tiros livres, ele engloba as faltas e os impedimentos, tá? Então, nós tivemos aí 26 tiros livres, 5 impedimentos, 7 escanteios de ambas as equipes, 19 finalizações e terminou em 2-0 para o Aston Villa. E essa partida foi o Aston Villa jogando em casa, tá? Então eu botei até o placar aqui pra gente entender a quantidade de gols que nós tivemos. Um 2-0 ali pro Aston Villa. A outra partida foi com o Newcastle jogando em casa, tá? Também 7 cartões, 37 faltas, 5 impedimentos, 9 escanteios, 21 finalizações e o jogo terminou 1-0 para o Newcastle jogando em casa, tá? Se você acompanha a Premier League, você vai concordar comigo que essa é uma partida, levando em consideração a temporada anterior, foi uma partida atípica para um jogo de Premier League. Por quê? A Premier League, caracteristicamente, ele é um campeonato que é under faltas, digamos assim, né? São partidas que não temos muitas faltas. E se você analisar principalmente o jogo aqui que o Newcastle jogou em casa, nós tivemos 37 faltas. Um número muito alto para uma Premier League, tá? E não é à toa que tivemos 7 cartões em cada partida, tá? Então, eu tô deixando aqui, você pode pausar o vídeo, faz as anotações, copia aqui para que quando a gente for fazer a nossa construção da entrada, você já tenha em mãos e veja se aquilo tudo faz sentido para você também, tá? Porque eu vou pegar aqui essas informações, não só do confronto, e a gente agora vai fazer uma race, né? As últimas partidas jogando em casa do Newcastle e jogando fora do Aston Villa. Vamos fazer esse levantamento de informações para termos dados. Depois a gente busca informações a respeito da partida, tá certo? Então, Newcastle, esse foi o confronto direto. Voltando aqui para a partida propriamente dita, tá? Eu gosto de pegar aqui o retrospecto recente do Newcastle jogando em casa. Vamos pegar aqui essas próprias 5 partidas, tá? Essas 5 partidas que o Newcastle fez em casa, as últimas 5, e as últimas 5 que o Aston Villa fez jogando fora de casa. Eu também já peguei essas informações, esses dados, e já coloquei no nosso documento aqui, tá? Então, vou rolar aqui para baixo, deixa eu dar um Enter aqui e aumentar a letra para que você consiga enxergar. Tá certo? Essa aqui é a race de cada equipe, levando em consideração o fator casa fora. Então nós temos aqui um Newcastle com 3 vitórias e 3 empates, tá? E esse é um retrospecto no mercado de cartões, tá? Ele recebeu 4 cartões, 2, 2, 0 e 2 recebidos. Num total de 6, 3, 4, 1 e 6 cartões, tá certo? Lembra também do confronto direto que nós já falamos aqui anteriormente, tá? E aqui nós temos a quantidade de tiros livres, tá? Quando eu estiver escrito aqui faltas, leia-se tiros livres. Nós tivemos 24, 33, 25, 27 e 24. Se você analisar aqui, são números muito altos para uma Premier League, tá? E o Newcastle, então, sempre quando está jogando, nós temos, então, um número excessivo aí de tiros livres. Escanteios, nós tivemos 10, isso aqui são escanteios totais, tá? 10, 18, 9, 14 e 10. Impedimentos, 3, 3, 4, 4 e 3. Finalizações, 33, 42, 30, 22 e 17, tá? Aqui é interessante que você não só anote essas informações que eu já compilei, mas você também faça o que eu gosto de fazer. Eu coloquei aqui no Word, mas eu gosto de fazer no braço, porque na verdade eu pego as informações digitais e coloco no papel, porque eu gosto de fazer, eu gosto de rabiscar, tá? Então eu pego lá, esse número aqui, por que ele tá discrepante? Vamos pegar aqui, por que aqui é 17, se aqui eu tenho um 42? Qual é a diferença? Com qual equipe o Newcastle jogou? Porque às vezes ele não tem nem a posse de bola. Às vezes tá jogando contra um Manchester City. Vai fazer diferença no número de faltas se ele estiver jogando, por exemplo, contra o Leeds.
tá certo? Então, você precisa saber, esses números não podem ser jogados de maneira fria. Você precisa saber com qual equipe foi. Se é uma equipe de mesmo patamar, se é uma equipe muito mais forte, ou se é uma equipe que tá brigando lá no rebaixamento, na lanterna do campeonato. Vai fazer diferença nesses números. Então, você precisa fazer essas anotações também. Da mesma maneira que eu fiz aqui do Newcastle, você vai fazer do Aston Villa, tá? Fazendo do Aston Villa, você vai fazer esse cruzamento de informações para a gente ir para a nossa próxima etapa, que é corroborar se esses dados que nós temos, tanto do histórico quanto do confronto direto da temporada anterior, eles estão fazendo sentido também, e aí sim a gente abre a casa de apostas para seguir adiante. Mas antes da gente seguir adiante, peço para você deixar aquele like se você ainda não deixou, tá? E já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa aquele sininho ali para que você receba esse conteúdo de maneira prévia às a própria partida que está acontecendo, tá certo? Então, eu espero também que esse vídeo aqui sirva para você se especializar e fazer até alguma adaptação na sua forma de análise, buscar algo que te agregue e você consiga melhorar aí nas suas análises também e aumentar naturalmente a sua taxa de acerto, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui então a race do Newcastle. Você dá uma pausa agora aqui no vídeo, deixa ele paradinho aqui, faz a do Aston Villa pra gente fazer a volta aqui a nossa análise, e eu vou te apresentar aqui, se você não conhece, o site WhoScored, tá? O site WhoScored, eu gosto de jogar aqui a partida, tá? Vou colocar aqui Newcastle, tá certo? E vamos buscar aqui essa partida para nós vermos. Eu gosto de aqui ver, eu vou te mostrar o que eu vejo nesse site. Ele tem todas as informações que os demais têm, tá? De histórico, você pode consultar. Mas eu gosto de ver esses aqui, ó, que são as informações da partida. Ele bota características desse jogo aqui e eu gosto sempre de estar observando. Então, Newcastle, quem não consegue manjar do inglês, só botar o traduzir para o português. Vou botar aqui para você acompanhar comigo, tá certo? Então, Newcastle teve o under 2.5 gols nos últimos 13 jogos contra o Aston Villa. Se você pegar aqueles confrontos anteriores da temporada anterior, você viu que uma partida foi 2-0, a outra foi 1-0. Então, ambas também foram under 2.5 gols. Isso já começa a você fazer as anotações junto, são informações interessantes, que você vai agora cruzar com os dados que você já tem, para ver, para até ratificar as informações. Às vezes você fala 2-0, 1-0, você viu que o Aston Villa só fez 3 gols nas 6 partidas que fez fora de casa, então a probabilidade do Aston Villa fazer 1 gol, 2 gols na partida é pequena. Eu posso, às vezes, fazer uma construção da minha entrada no criar apostas, colocando talvez algum under gols para o Aston Villa, porque a gente está vendo aqui que a probabilidade deles fazerem gols é pequena, tá? Nós temos mais uma informação aqui. O Newcastle está invicto nos últimos 14 jogos que ele jogou em casa contra o Aston Villa. Então, 14 jogos em casa contra esse adversário de amanhã, ele não perde, tá? O Newcastle está invicto nos últimos 7 jogos jogando em casa na Premier League. O Aston Villa não conseguiu vencer nos últimos 7 jogos fora de casa. Essas informações nos levam a chegar a que conclusão? Que existe uma probabilidade baixa do Aston Villa fazer gols no Newcastle, pode até fazer 1, mas eu não acredito, por exemplo, em 2 gols. Você pode, às vezes, colocar um under 3 gols para o Aston Villa, verificar como é que tá a odd na casa, fazer aquela construção bacana, tá? Ou você pode optar por uma dupla possibilidade, né? Se você não for fazer uma construção, ver um handicap 0 para o Newcastle, se estiver pagando bem, seria algo interessante, com uma odd, se estiver batendo a sua odd média ali, né? Talvez seja interessante você cogitar um handicap 0 para o Newcastle, tá? Não estou dizendo que essa entrada seria um green, tá? Ou se ela vale a pena, até porque até agora eu não entrei, não sei nem qual é a odd do handicap 0, mas o que eu tô te falando é que seria uma entrada interessante, tendo em vista tudo isso que a gente analisou até agora, tá bom? Então, essas informações são muito interessantes e uma última informação que eu te passo e que talvez seja interessante que você
faça ali, tá? Pausa de novo o vídeo e acessar o jogo para ver as notícias da partida. Como eu tô fazendo esse vídeo de maneira prévia, não vou fazer aqui com você, mas no momento que você estiver fazendo, é interessante você ir lá, colocar no Google Newcastle versus Aston Villa e pegar lá notícias. Pode pegar notícias tanto de sites nacionais que são especializados na própria Premier League, tá? E aí você vai ver se tem algum desfalque para a partida, se tem algum dado relevante, algum jogador suspenso, né, machucado, que não vai jogar, ou algum reforço, né, chegando. Você pega todas essas informações, tá certo? Mais um dado para quem trabalha com o mercado de cartões é que o árbitro dessa partida é o Paul Tierney, que na minha opinião é o melhor árbitro inglês. Ele foi na temporada anterior o melhor árbitro e na minha opinião nessa temporada ele continua sendo o melhor árbitro da Inglaterra, tá? Então é um árbitro que aplica muitos cartões e ele segura a partida no amarelo, tá? Então, como a gente viu o retrospecto da temporada anterior com 7 cartões em cada partida, o Paul Tierney apitando, eu vejo aqui um Aston Villa que vai tentar segurar essa pressão do Newcastle e talvez fugir num contra-ataque. E aí, nesse contra-ataque, separado com falta, o próprio Newcastle dá o contra-ataque em cima do Aston Villa e também separado, até porque tem jogadores muito rápidos, como o Almiron, por exemplo. Gosto muito do Almiron, que ele é um jogador muito agudo, então ele parte pro drible. Então essas informações você precisa ter, você precisa conhecer as equipes, tá? Nós temos o brasileiro lá, o Joelinton, que tá jogando muito bem, tá fazendo gol, é um cara forte e que distribui muito bem a bola, ele faz um trabalho de pivô muito bem feito, tá certo? Então, tô te dando mais algumas informações aqui que eu já conheço, tá? E se você trabalha com a Premier League, também deve conhecer, tá? A partir daí que você também viu agora as informações da partida, você jogou lá nas notícias, viu se as equipes estão completas, não tem desfalque, ou se tem ou não. Pegou mais essas informações, vamos finalmente para a casa de apostas, para a gente fazer um criar apostas, sempre buscando aquela nossa odd média, tá? E como eu já falei, a dupla possibilidade aqui é algo muito interessante. Newcastle ou empate, a gente já viu tudo isso daí, tá? E você vendo nas notícias, Newcastle indo com força máxima, Almiron, Joelinton, Bruno Guimarães armando a equipe, então esse pacote fechado ali faz com que eu veja o Newcastle ou empate bacana aqui pra gente fazer essa construção da nossa tip. Cartões também, eu colocaria aqui, se a gente... eu tenho até essa minha planilha, tá? Mas você pode muito bem vir aqui e colocar mais 2 cartões para ambas as equipes, então a odd já sobe para 1,37, ou você pode ainda voltar aqui e colocar, por exemplo, um mais 0 cartão para o Aston Villa e mais de 2 para ambos, já arredonda a odd para 1,40, tá? Eu posso vir aqui também no mercado de escanteios, tá? Antes de vir no mercado de escanteios, eu vou mostrar aqui o mercado de finalizações de cada jogador, tá? Que eu vi uma odd até interessante aqui, que é a do Almiron. Aqui já tá subindo para 1,53 porque ele já vai somando aqui, tá? Na verdade, a odd pura e simples do Almiron dá pelo menos uma finalização na partida, tá pagando 1,10, tá? Não vou acrescentar agora porque eu não acho que valha esse risco colocar agora, porque esses outros dados aqui que nós já pegamos já tá fazendo a construção de uma tip muito boa, na minha opinião, bem conservadora, e a gente não precisa aumentar o risco colocando o Almiron para dar um chute, tá? Lembrando que finalização é qualquer chute, até mesmo que se ele chutar e bater no zagueiro, tá certo? Se você não sabe. E escanteios, se a gente voltar lá no nosso documento, nós vamos ver aqui que olha a quantidade de escanteios do Newcastle das últimas 5 partidas, tá? A menor partida, o menor número de escanteios totais foram 9 escanteios, tá? E no confronto anterior, né, no confronto da temporada anterior, nós tivemos aqui 7 escanteios e 9 escanteios, tá? Como eu tenho até esse número aqui de 7, eu vou pegar ele como número menor, tá? E aí eu volto aqui e posso colocar mais de 6, ou se eu quiser trabalhar dentro daquela faixa de odd de 1,50, tá? Se você gosta de trabalhar na faixa de 1,60, você pode botar 6 aqui, ou vem aqui e coloca mais de 5 a 1,47, tá? Eu gosto sempre de trabalhar naquela faixa de 1,50. É onde eu me sinto confortável e eu sei meu nível de acerto. Então eu consigo trabalhar sempre acima dessa linha aí, tá? Então,
te dei essas duas opções. Esse over 6 escanteios aqui também acho uma boa entrada, tá? Tendo em vista esses dados que nós temos, a forma como eles jogam, que eles jogam muito pelas laterais, tem muito chute. Como eu falei, o Joeliton é um cara que ele recebe, faz muito bem o trabalho de pivô. Nós temos o Wilson também, que, porra, é goleador, ele bate. Então, esse número de finalizações aqui, vou voltar até aqui nos nossos números, 19 finalizações, 21 finalizações. E se nós descermos aqui, Newcastle, nas últimas 5 partidas, a partida que teve menos finalização foram 17. Então, são muitas finalizações que naturalmente podem surgir escanteios, porque a bola, o goleiro defende, vai para a linha de fundo, a bola bate no zagueiro e sai pela linha de fundo. Nós temos o Almiron pela ponta, driblando, correndo, tentando o cruzamento, e a bola é jogada para fora. Então, eu vejo esse número de escanteios também muito bom, como nós não temos aqui ainda, pelo menos ainda, o mercado nem tiros livres, nem impedimentos abertos, eu não vou entrar nesse mérito, mas normalmente na Premier League nós temos esse mercado aberto, tá certo? Então, eu acho que esse vídeo aqui foi muito mais, não só a construção da tip, mas te mostrando formas da gente analisar e pensar a respeito da partida, tá? Então, se você gostou, deixa aquele like, não esquece de deixar o like, comenta aqui o que você achou, tá? Para que a gente tenha ainda mais gás, mais força para te entregar isso tudo aqui de maneira gratuita no YouTube, tá certo? Um abraço, Sniper, e até a próxima.